Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como configurar um ponto a ponto utilizando o Airfiber 5X HD. Então, para quem não conhece, o Airfiber 5X HD é o rádio com maior capacidade de banda da Ubiquiti. Então, esse equipamento ele conta com uma tecnologia proprietária conhecida como LTU, que possibilita esse rádio atingir modulações de até 4096 QAM. Então, é um equipamento extremamente robusto, ideal para conexões de backbones. Ele tem uma alta capacidade de processamento de pacotes, consegue trabalhar aí com larguras de banda de até 100 MHz e dentre outros recursos que nós vamos ver aí no decorrer desse vídeo, tá? Então, o Airfiber, ele trabalha no modo bridge, ele é ideal para enlaces onde você necessita de uma alta capacidade de processamento, graças a essa tecnologia proprietária, o LTU. Então, é um chipset extremamente robusto e ele possui algumas peculiaridades, né, algumas diferenças se comparado aos equipamentos convencionais, de radiofrequência convencionais. Primeiramente, a respeito da sua nomenclatura, tá? Como assim nomenclatura? Quando a gente vai configurar um ponto a ponto com rádio Hermex M5 ou até AC, a gente tem a figura aí de dois equipamentos. Nós temos o Access Point e o cliente. O Access Point é onde eu faço as configurações de SSID, canal, largura de banda, e o cliente é o equipamento que vai se associar, né, que vai se conectar a esse Access Point, seguindo as configurações configuradas no mesmo. No Airfiber, essa nomenclatura é um pouco diferente. O que se equivale ao Access Point seria o rádio conhecido como Master. Nós vamos eleger no primeiro ponto aí de configuração que eu vou mostrar para vocês. E o Slave, ou o escravo, né, seria o equivalente ao rádio cliente, tá? Então vamos lá, vamos dar início a essas configurações. Eu preparei aqui um checklist com alguns recursos, né? O que é extremamente obrigatório e necessário para você configurar aí um ponto a ponto do zero, tá? Então eu tenho aqui em bancada um par de Airfiber 5X HD. Eles estão ligados diretamente no seu injetor PoE. E como eu vou ficar com o equipamento ligado um certo tempo em bancada, para não ocasionar qualquer queima, eu coloquei duas antenas, né? Coloquei duas antenas aí, um par de antena omnidirecional em cada equipamento, só para poder simular ali uma resistência, uma atenuação ali nas suas chains, para a gente não danificar o produto. Então isso é uma medida de prevenção que deve ser tomados aí por você, principalmente quando for configurar os equipamentos em bancada. Então, a minha recomendação é linke o equipamento em bancada, faça umas configurações padrões, vamos dizer assim, como a questão de escolha de um canal fora de DFS, se atentem bastante também na questão da configuração do Country Code, enfim, linke os rádios em bancada, deixe eles pré-ajustados para depois levar para a torre, tá pessoal? Então a gente está falando de um equipamento comumente utilizado em conexões de longa distância, né? Então a gente não tem nenhuma dor de cabeça, tendo que configurar o rádio em campo e toda a questão de alinhamento. Eu peço para que no primeiro momento já deixe ele pré-configurado em bancada, depois leve para campo e faça a ativação do mesmo, tá? A configuração é extremamente simples. O software do Airfiber, ele automatiza muitas coisas, como por exemplo o ajuste de potência, a questão do fallback da modulação, a questão de cálculos, né, de ACK. Ele usa informações que ele vai absorvendo ali do ambiente, como distância do enlace, enfim, e através dessas informações ele vai se autoajustando. Então é uma interface bem simples, porém exige alguns conhecimentos, né, conhecimento de alguns menus que eu vou explicar no decorrer do vídeo, tá? Então, por padrão, o Airfiber ele vem configurado na porta data, tá? Então isso daqui é uma coisa bem interessante. O Airfiber ele possui duas interfaces, a porta
Management e a porta Data, tá? Então esse rádio ele trabalha com o conceito de você ter uma gerência in-band, ou seja, uma gerência dentro da banda, através da sua conexão do seu link, ou uma gerência out of band, não utilizando recursos da rede, mais seguro. Eu vou ensinar para vocês como configurar esses métodos de gerência. Então ele vem configurado na porta Data, o IP 192.168.1.20, tá? Então no primeiro instante eu devo configurar aí a minha interface de rede no mesmo range aí desse IP para eu poder conseguir acessar o equipamento, como por exemplo 192.168.1.10, e após feita essa configuração eu tenho acesso ao meu AirFiber, tá? Então 1.20 configurado, volta a repetir, na porta Data, de dados, tá? Então, o primeiro acesso ao equipamento, primeiramente ele já pede para você selecionar o Country Code, que nada mais é do que a legislação vigente, né, do país em que você vai utilizar esse equipamento. No nosso caso é a Anatel. Então você deve selecionar o Country Code de acordo com o seu país, ou se você estiver fazendo algum teste em bancada, ele já vem aqui habilitado o modo Licensed, o modo licenciado. E outro ponto bem interessante aqui no modo licenciado é que vocês podem perceber que ele tem dois formatos com dois ranges diferentes de frequência, né? Então isso aqui é extremamente importante para você determinar, caso você venha utilizar o modo Licensed, qual o range de frequência em que a sua antena opera, que ela tem o maior ganho, se são frequências baixas ou frequências altas aí no espectro de 5 GHz. Mas no nosso caso, seguindo as normas, eu vou utilizar aqui o modo Brasil, tá? O Country Code Brasil. Vamos aceitar aqui os termos de licença e fazer acesso aí ao nosso AirFiber 5X HD. Então o menu para quem já trabalha aí com a linha de rádios Remex AC, vai sentir uma certa semelhança, né, no seu dashboard. Então a configuração de dashboard é muito semelhante. Eu tenho aqui essa barra que me mostra o espectro, né, indicando a incidência de interferência de acordo com colorações, né? Isso aí foi explicado em outros vídeos, mas vamos seguir aqui o nosso tutorial. Então, primeiro passo, eu devo ir em Basic Settings, onde eu acesso esse menu aqui no canto esquerdo, né? Eu tenho aqui o menu Wireless. Em Wireless eu tenho as configurações básicas, tá? Então, como eu disse anteriormente, eu devo escolher um Master e um Slave, um equipamento que vai se equivaler ao Access Point, e é nesse equipamento que eu vou fazer as configurações mais pesadas, canal. Então, a partir do momento que eu seleciono um Master, o meu Slave ele vai seguir todas as configurações pré-estabelecidas no Master, tá? Então, eu vou habilitar aqui o Master Mode nesse equipamento. Outro ponto é a questão do preenchimento, seguindo aqui o nosso tutorial, referente ao ganho de antena e a perda do cabo. Pessoal, isso aqui é extremamente importante. Isso aqui deve ser preenchido de forma correta. Se nós vermos aqui, ele já tem uma lista com algumas antenas da Ubiquiti, antenas, as Rocket Dish, as antenas Slant, Fiber. Então você deve preencher de acordo com o seu cenário, ou caso você esteja utilizando uma antena de um fabricante, de um terceiro, né, você pode deixar aqui em Custom e selecionar o ganho de acordo com a antena que você está utilizando, tá? Aqui no caso eu estou embancado, eu estou utilizando uma antena omnidirecional para gerar essa carga, para não danificar o equipamento. Então eu vou configurar aqui 5 dBi de ganho e o Cable Loss, ou seja, a perda do cabo, ou seja, do pigtail que você vai utilizar para poder conectar aí o seu AirFiber diretamente na sua antena. Isso aqui também deve ser cadastrado, pois através dessas informações, ganho de antena, perda de cabo, distância, o AirFiber ele vai ajustar a potência para poder conseguir aí uma melhor modulação, tá? Então você deve preencher isso aqui corretamente, tanto no equipamento Master como no Slave, tá? Então o Cable Loss aqui eu vou colocar 1 dBm aproximadamente, só a perda de inserção ali no meu cabo, e as configurações, na minha antena no caso, as configurações do Basic Settings foram feitas, tá?
Seguindo aqui o nosso tutorial, partindo para as configurações de wireless, então eu devo configurar aí o nome do link, que seria o SSID. Eu vou chamar aqui de AF-5XHD. O security key nada mais é do que a senha criptografia da rede, né? Vou colocar aqui, cadastrar uma criptografia como UBNT. Então nós temos aqui a proporção de download e upload do frame TDD. Então esse rádio ele trabalha com o método de comunicação TDD, ou seja, ele usa um espaço de tempo para download e um outro espaço de tempo para upload do quadro de transmissão. Então isso aqui ele deve ser configurado de acordo com o seu cenário. Se você precisa mais de downlink ou mais de uplink, você vai ajustando aqui de acordo com o seu cenário. Ele consegue fazer essa assimetria de link ou simetria se você deixar em 50/50, tá? Esse aqui também você vai utilizar caso no futuro você queira sincronizar o seu rádio através do uso do GPS Sync, que está mais aqui embaixo o menu, com outro equipamento na sua torre, como um Rocket Prism, com um Prism Station, com uma Light AP GPS. Então, essa mesma proporção de download e upload e a duração do frame, ela deve ser configurada igual em todos os equipamentos. A duração do frame está relacionado a quanto tempo vai ser reservado por quadro, por transmissão. Então, quanto menor a duração, menor a latência, porém, menor o throughput, menor a banda. Quanto maior a duração do meu frame, maior a capacidade, consequentemente, maior a latência, tá? Então, você deve configurar isso daqui de acordo com o seu cenário. E esse aí seriam as configurações de wireless, tá? Agora vamos aqui às configurações de frequência. Como eu disse anteriormente, faço uma configuração meio que default em bancada e depois, quando você estiver com o rádio na torre, faça os ajustes conforme o seu cenário, tá? Eu estou trabalhando aqui na legislação Brasil e nós podemos perceber que ele sinaliza aqui, ó, isso aqui é restrito, eu não posso utilizar. Esse range de canais aqui é para irradiação restrita, né? WLAN. Então tem aqui os canais em laranja, onde é obrigatório o uso do DFS. Então eu posso ter alguns problemas aí se eu não, principalmente com o órgão, com a agência regulamentadora que é a Anatel, se eu não utilizar o DFS. E aqui nós temos as frequências, consequentemente, né, as mais utilizadas, porém que eu não vou ter nenhuma implicação com DFS, enfim, onde eu consigo trabalhar com IRP maior, tá? Então, vale aí você, inicialmente, como eu disse, vamos deixar aqui no canal 5800, que eu não vou ter nenhum problema de pegar um radar ou qualquer rádio que trabalhe em caráter primário, não tem DFS, apenas para eu estabelecer o link e depois com o meu rádio na torre e ajustando, tá? Então, configurei aqui a frequência, vou deixar aqui em 5800. Tem um recurso aqui bem legal que é o Split Frequency. O que é o Split Frequency? Esse recurso possibilita, né, eu, por exemplo, fazer a transmissão do meu rádio local, que seria o meu master aqui no caso, numa frequência, e a recepção utilizando um outro canal. Esse aqui é legal num ambiente onde eu tenho, por exemplo, o canal 5800 não obstruído, né? Vamos imaginar aqui o canal 5725 não obstruído no lado do master, porém esse mesmo canal está obstruído lá na outra ponta do meu enlace. Então, ou seja, eu vou fazer uma jogada aqui, eu vou transmitir numa frequência num ponto onde não está obstruído e vou fazer a recepção, a transmissão do meu upload, né, lá na outra extremidade, onde o outro canal 5800, por exemplo, esteja livre, utilizando uma outra frequência, tá? Então esse aqui é um recurso bem legal, mas inicialmente eu peço que vocês não ativem esse recurso e deixe apenas ele bem default para depois você ir ajustando com o rádio na torre, tá? Largura de canal, né? Seguindo o nosso tutorial, em wireless settings eu devo selecionar em frequência, na verdade, a frequência e a largura de canal. Inicialmente, peço que deixe aí em 20 MHz, que eu tenho outro recurso bem legal que é o Alternative Frequency. Como funciona esse recurso? Se, por exemplo, eu decidir trabalhar aqui na zona de DFS, esse recurso, se por um acaso o meu rádio ele trocar de canal, automaticamente ele vai o quê? Ele vai seguir canais cadastrados nesse menu. Então eu consigo cadastrar aí até 3 canais.
ou seja, vai ser muito mais fácil, né, o cliente tentar, né, o slave, ao invés de vasculhar todo o espectro atrás do master porque ele trocou de canal devido ao DFS, ele vai apenas vasculhar aí o master nessas 3 frequências aqui previamente cadastradas, tá? Em Advanced eu tenho aqui a configuração da potência, não, voltando aqui ao nosso checklist, né? Eu devo configurar o Output Power ou a potência e o Country, né? O Country já foi configurado lá no início, mas eu posso alterar aqui também, posso clicar aqui em Change e alterar para outro Country Code. Devo sempre lembrar que o mesmo Country Code deve estar selecionado em ambos os equipamentos, senão não vai funcionar, tá? Eu posso também fazer as configurações do máximo de modulação, percebam, 12x, 4096 QAM, ou posso utilizar modulações menores. É interessante deixar aqui no máximo, e o algoritmo de fallback do rádio ele decrementa essa modulação de acordo com o seu cenário, tá? Como eu estou com o equipamento aqui em bancada, e vocês aí quando forem linkar o rádio, eu acho extremamente interessante você inicialmente desativar esse output aqui potência de forma automática, ajustar a potência de acordo com o seu cenário. Então você vai ter mais ou menos ideia, né, com a sua experiência de rádio enlace, com a antena que você está utilizando, com a distância, mais ou menos em que potência você pode aí estar configurando o seu equipamento para que ele consiga linkar, para que ele consiga enlaçar e depois você ir fazer o ajuste. Você pode, quem sabe, até utilizar uma potência mais alta, talvez, enlaçar os rádios e depois ir diminuindo essa potência, ou até, quem sabe, após enlaçar os equipamentos, ativar o controle automático para que o software faça isso manualmente. Como eu tenho ideia aqui que o meu enlace é extremamente próximo, né, eu vou deixar aqui a potência no mínimo. E o E-Fiber ele leva em consideração não apenas a potência de saída, ele leva em consideração o EIRP. O que é o EIRP? EIRP é a somatória do ganho de antena mais potência de transmissão, tá? Então, através do EIRP, seguindo a legislação do Brasil aqui no caso, ele vai se basear na potência máxima que você pode configurar por canal, tá? Então, vamos lá, eu vou deixar aqui em menos 10, apenas para poder ilustrar. Então, aqui foram feitas todas as configurações iniciais, né? Vamos dizer assim, no Advanced, depois nós temos as configurações de redes mais adiante. Então, feito isso, eu vou salvar as configurações. Está pedindo ali para eu alterar o usuário e senha, então vamos fazer a alteração aqui para um password forte, né? Com caracteres especiais, enfim, para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Feito isso, troquei o password, fiz as configurações iniciais e vou clicar em Save Changes, tá? Ele vai aplicar, ele vai salvar as configurações. Feito isso, eu vou dar uma explanada ali para vocês, seguindo o nosso tutorial sobre as configurações da interface, né, do IP, se eu vou utilizar a gerência in-band através da porta data ou se eu vou utilizar a gerência out of band. Então, tudo vai depender aí do seu cenário, tá? Então, as configurações foram aplicadas com sucesso. Feito isso, vamos navegar aqui até o menu Network. No menu Network, eu tenho as configurações da interface de rede. Então, como eu disse, ele possui 2 portas. A porta Data e a porta Management, tá? A partir do momento, por exemplo, aqui na interface Data, né, ele vem configurado com esse IP padrão, que nós estamos acessando o rádio. Posso ativar o modo DHCP, caso minha rede seja uma rede roteada, enfim, esteja por trás de um roteamento, quero acessar endereço de gateway. Então, tudo configurável aqui conforme vocês podem ver. Habilitando essa opção, ele vai me permitir a passagem, né, de jumbo frames aí com limite de 9.000 bytes, tá? E o outro ponto interessante caso eu deseje gerenciar ele dentro da banda, é legal por fim de segurança você ter aí uma VLAN de gerência. Então, habilitando esse recurso aqui, VLAN, eu só vou conseguir acessar o rádio. Se eu habilitar aqui, eu perco acesso. Por que eu perco acesso? Porque ele só vai permitir o acesso se a minha informação ela vir tagueada com o VLAN ID de acordo que eu cadastrar nesse
campo, tá? Então eu consigo fazer a habilitação aí de uma VLAN de gerência, controle de fluxo, já vem habilitado, e as configurações da interface de management, que seria a gerência out of band, ou seja, eu desabilitando aqui a minha gerência em band, eu só vou conseguir acessar o rádio através da sua porta MGMT ou management, tá? Então aqui é uma forma mais segura, uma forma mais, como é que eu posso dizer? Uma forma mais usual, né, para você ter essa gerência fora da rede, para você não utilizar recursos da rede, enfim, tudo vai depender do seu cenário, tá? Como eu estou apenas exemplificando aqui, eu vou deixar ativo para facilitar, tá? E aqui eu tenho todas as configurações de DNS, servidor primário, secundário, enfim, alguns recursos aí bem legais. E outro ponto aqui que foi implementado recentemente é o Data Port Carry Drop Settings. O que é essa opção aqui? Ela vem desabilitada por default. Ela funciona da seguinte forma: vamos imaginar que eu tenho esse backbone ali de rádios, né? Por algum motivo a minha conexão Wi-Fi ela foi perdida. Automaticamente, se ela estiver ativa esse recurso, ó, como podemos ver aqui na descrição, ele vai o quê? Ele vai desabilitar a minha interface data e isso facilita a ação de protocolos como, por exemplo, o SPF, para poder procurar uma outra rota e escapar ali daquele backbone que está prejudicado. Então eu consigo aqui determinar uma capacidade de banda, né, de recepção e transmissão. Quando ele bater esse limiar, opa, meu link está prejudicado, vamos desabilitar lá a porta Ethernet e fazer aí a minha conexão do meu backbone por uma rota backup, por um outro PTP, enfim. Então isso aqui é um recurso bem legal, bem útil, tá, pessoal? Então eu vou reverter aqui as alterações, vou deixar bem default para vocês terem ideia de como funciona, tá? Então aqui tem as configurações do meu rádio master, perfeito? Ou do meu access point. Agora o que eu vou fazer? Vamos lá configurar o meu rádio slave. Então eu vou retirar aqui o meu cabo de rede. Vou conectar o meu cabo de rede aí diretamente no meu rádio slave, né? Percebo que automaticamente ele já entrou aí na tela do meu rádio slave. É extremamente importante configurar o mesmo country code em ambos os equipamentos, então como eu tinha configurado anteriormente, Brasil, e aceito aí os termos de uso da Ubiquiti, tá? Então, mesmo menu, a mesma cara, né? Ele já pede aqui para eu alterar o password, vamos deixar aí para depois, né? Então, partindo para as configurações aqui do Slave, é basicamente igual ali a do Master, né? Porém, eu vou deixar aqui desabilitado o modo Master. A antena eu vou deixar como custom, cadastrar aqui os 5 dBi com 1 dB de perda da inserção. Link name, qual foi o link name que eu configurei lá no meu master? Foi o AF-5XHD. Então eu vou cadastrar o mesmo link name. Em security key aqui eu vou cadastrar a mesma senha, deixa eu dar um show aqui para vocês acompanharem, que é UBNT. Duração do frame deve ser a mesma que eu cadastrei lá no master, tá? No caso foi 2 milissegundos, eu não alterei isso. Configurações de canal, largura de banda e o output power eu vou desativar aqui, vou colocar no mínimo. Isso vocês devem configurar de acordo com o teu cenário, volta a repetir, tá? Deixe e ajuste aí mais ou menos o output power para quando vocês subirem o rádio na torre você conseguir enxergar um ao outro, tá? Feito isso, basta aplicar e salvar as configurações. Então ele vai pedir aqui para eu alterar, mas antes disso, para nós não termos aí nenhum problema, tá? Nenhum problema em termos de conflito de IP, eu acho bem interessante não, é necessário fazer as alterações aqui, as alterações do endereçamento IP. Então eu vou acrescentar aqui apenas mais um 1 aqui para eu alterar o IP para não haver nenhuma duplicidade de IPs na rede. E agora eu vou fazer aqui as configurações de alteração do meu password. Eu fiz aqui as alterações do password e agora eu vou salvar aqui as minhas configurações.
Então, como vocês perceberam, é extremamente simples, tá? Extremamente fácil. Existem alguns outros ajustes que eles vão ser feitos após estabelecer o link. Com rádio, linkou em bancada, tá configurado, tá bonitinho, leva para a torre e na torre que vocês vão fazer o ajuste fino mesmo, que é o ajuste de alinhamento, que é o ajuste da escolha de frequência de canal. Então, só vão conseguir fazer isso com rádio em produção mesmo, né, instalado na torre, para ele conseguir captar aquele ruído, né? E devo lembrar que o Airfiber 5X HD ele também possui um rádio dedicado, onde me possibilita fazer essa análise de espectro sem perder conexão, tá? Então, vamos lá. Provavelmente ele já deve estar respondendo aí pelo novo endereçamento IP. Vamos acessar aí o meu Slave utilizando as credenciais que eu fiz a alteração e eu já tenho aqui o link estabelecido, né? Porém eu estou acessando do lado do Slave. Do lado do Slave, se nós formos aqui em Wireless, ó, eu não consigo fazer nenhuma alteração. Eu consigo apenas o básico mesmo, né? Potência, enfim. Por quê? Porque a configuração mesmo, conforme eu disse anteriormente, o grosso, né? Ela é feito lá no meu equipamento master. Então eu já consigo acessar lá o meu master através do IP, tá linkado aqui, estabeleci o ponto a ponto entre eles, né? Se nós formos aqui no menu Wireless, aí sim eu consigo alterar a minha frequência. Percebo, olha só que legal, ele já até indica qual seria aí um melhor canal para eu configurar, mas se eu não confiar, não, cara, eu não confio, eu quero analisar o espectro mesmo, eu quero utilizar as ferramentas para poder, enfim, dimensionar com um acordo de acordo com o meu cenário. Eu posso ir diretamente aqui nesse menu, que é o menu System. Menu System não, perdão, menu Tools, tá? Então, o menu Tools, eu tenho as ferramentas e as mais utilizadas aí vai ser o quê? Vai ser o AirView. Então, é estritamente importante, né? Eu selecionar um canal, uma frequência que eu tenha menos interferência, né? Então, se eu selecionar aqui o AirView, ele vai me abrir aí o analisador de espectro. Então, como interpretar esse gráfico, né? Ele tem diferentes formas aí de me printar a incidência de interferência. A gente tem aí o diagrama em cascata ou em ondas, né? Sendo que quanto mais quente for a minha coloração, mais interferência eu tenho. Então, eu devo fugir desses canais onde eu tenho essa incidência aqui de cores mais quentes, mais próximo do vermelho. Tem até um gráfico aqui me mostrando, né, a relação de nível de dBms de interferência de acordo com as colorações, tá? E aqui, de uma outra forma, seria através do diagrama de ondas, né? Onde eu consigo também verificar a incidência de interferência. Eu tenho aqui esse gráfico me mostra o quê? Ele me mostra os canais por índice, né, por valor em dBm de interferência. E eu consigo também deixar mais estreito aí. Não, eu quero apenas fazer uma leitura nos canais uni de 3 quartos aqui. Ele vai estreitando ali o espectro. Não, eu quero apenas nessa outra faixa aqui de canal. Então ele vai fazendo uma análise aí mais, como é que eu posso dizer, mais focada, né, num determinado range aí que você deseja escanear, para ficar mais fácil a leitura, não ficar, enfim, tão carregado ali a tua análise de espectro, mais precisa, vamos dizer assim. Então, um dos recursos extremamente importantes é o analisador de espectro, ou posso seguir a recomendação aqui passada. A partir do momento que eu cliquei aqui no Master, ó, ele já troca, percebo que ele já apareceu aqui. Opa, você deseja testar, você deseja trocar, então eu já consigo alterar o canal. Qualquer configuração aqui que eu fizer no meu master, ele já está valendo, tá? Outro recurso extremamente importante que deve ser feito é o quê? É o alinhamento de antenas, tá? Então, o Airfiber, ele tem um recurso dentro dele, vamos dizer assim, um recurso embarcado que ele consegue passar com uma precisão extremamente fora de série, vamos dizer assim, do alinhamento tanto na horizontal como na vertical. Então, por isso, ó, se nós acessarmos aqui o datasheet das antenas da linha Airfiber, né, as antenas slant, vocês vão ver que elas têm uma espécie de suporte para você poder o quê? Para você
fixar o Airfiber diretamente nessa antena, né? Então vou abrir aqui o Kickstart de uma antena para vocês terem ideia do que eu estou falando, ó. Então ela vem com suporte para você o quê? Para você acoplar diretamente o Airfiber na antena, que através desse dispositivo interno, para você conseguir fazer esse alinhamento do tilt, né, da elevação, enfim, para você alinhar de forma precisa, que alinhamento é tudo, né? Para a gente conseguir extrair um bom benefício aí do nosso enlace. Como que eu vejo esse menu de alinhamento? Mais uma vez aqui em Tools, no submenu Alignment, tá? Então, clicando aqui em Start, ó, tem essa espécie de nível. Eu vou mexer o rádio aqui para vocês terem ideia. Ó. Esse nível ele vai alterando de acordo com o que eu vou mexendo. Então, para você ter um bem alinhado, seria legal você manter essa esfera aqui azul, como vocês podem ver, mais ao centro possível, tá? Mais ao centro possível. E nós temos aqui também a questão do alinhamento por chain, por antena, né? Então, o recomendado é você deixar esses valores iguais ou no máximo, com uma diferença aí de 3 dBm, tá? Então, eu estou com antenas omnidirecionais aqui, vai ser bem difícil alinhar. Interessante é sempre você fazer esse processo aí com duas pessoas para poder ter o enlace mais alinhado possível, tá? E aqui no menu dashboard ele vai me printando com informações que eu já, inclusive, passei. Tem um outro vídeo falando sobre o sobre o sistema operacional do Airfiber, bem detalhadamente, né? Então ele tem aqui informações sobre a expectativa do nível de sinal que deveria chegar de acordo com a distância. Ele pode se perder um pouco aqui nessa distância em bancada, ele vai se perder, não vai ser tão preciso, mas a partir do momento que você levar o rádio para campo, ele vai te dar uma distância bem próxima da verdade aqui, ou em metros, ou em pés, enfim, você vai alterar aí de acordo com a medida que você quiser, tá? E os demais menus já conhecidos, tem outro vídeo no canal, a ideia era só explicar como configurar o ponto a ponto aqui nesse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Um forte abraço e até mais!